Bom dia, Adilson. Bom dia, Caleb. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E sempre com novidades, não é? Então, no dia de hoje, esse é um dia que provavelmente vai mudar a vida dos ouvintes. Com as novidades na ciência, com essas doenças psicossomáticas, a compreensão de como elas acontecem no corpo, na mente, como isso desencadeia e como tratar. Então a gente não vem para falar só das doenças, a gente vem para falar também de como tratar, como lidar com essas condições. O que é uma doença psicossomática? A gente está falando de uma doença que ela é desencadeada geralmente por um estado emocional. Então a gente falava, por exemplo, de doenças como gastrite, como hipertensão, mas não, nós temos uma comprovação pela Organização Mundial da Saúde que em média 85% de toda doença no mundo é desencadeada por estados emocionais. Ou seja, nós estamos falando de problemas de pele, nós estamos falando de problemas com o sistema linfático, obesidade, anorexia. Então a gente fala agora de um conjunto geral, porque quando o estado emocional não está em equilíbrio, quando já existe um processo, que pode ser um processo traumático, ou uma situação relacionada à ansiedade, ansiedade por coisas que já aconteceram, que vão acontecer, das quais talvez nunca aconteça, tudo isso gera um estresse. E estresse não pode ser lidado de uma forma tão simples como fica calmo que tudo vai passar. Não, geralmente nós já estamos falando de uma doença. Então, quando isso atinge o coração, e o coração começa a descompassar, agora nós temos condições celulares. E querem uma prova disso? Quando eu coloco eletrodos para verificar a frequência do cérebro, eu só posso medir a frequência do cérebro através do cérebro. Vocês lembram, né? Os eletrodos vão ficar na cabeça. Mas quando eu quero ver a frequência do meu coração, eu posso ver isso até pelo mindinho, por todo o corpo. Então, o coração, quando ele está compassado, você tem uma boa saúde. Mas quando ele está descompassado, agora nós temos uma onda eletromagnética que agora muda essa radiação ou essa onda do coração que agora vai descompassar todo o corpo. E o nosso corpo, ele é formado por glândulas, por células que vão codificar o nosso corpo através do coração. Um coração com excesso de ansiedade ou com estresse, por exemplo, o estresse do retículo endoplasmático. É muito comum esse tipo de estresse. Ele vem por conta do uso demasiado de celular, do estresse, de uma má alimentação. Então já se sabe que esse tipo de estresse, ele descompassa o coração, que o corpo inteiro vai ser descompassado. Então agora às vezes a pessoa nem se dá conta disso, né? Não, nós temos uma mudança celular, mas você só percebe depois de um tempo. Então, por exemplo, isso gera o que a gente chama de minerais mal dobrados. E minerais mal dobrados para o nosso corpo já se sabe que é o maior causador de câncer, câncer de pele, câncer nos órgãos, por exemplo. Então, ele aliado ao estresse do dia a dia, a uma poluição, até mesmo uma poluição sonora. Então, um excesso desse conjunto, nós temos agora um problema que é uma doença psicossomática. E quais são elas? Média 85% de todas as doenças são consideradas doenças psicossomáticas. Cada organismo vai responder de uma forma. Sim, de um diagnóstico diferente. Sim, de acordo com cada constituição. Cada constituição, se a constituição de um indivíduo ela é para o linfático, geralmente são pessoas que vão ter problemas no sistema circulatório, linfático. Outras pessoas desenvolvem problemas como cardiovasculares, outras pessoas vêm com problemas estomacais, intestinais, o intestino irritado, por exemplo. E cada um agora desenvolve esses problemas. A gente tem visto muito agora a era da psoríase, ou dos problemas de pele. Nós trouxemos aqui alguns casos. Vamos colocar na tela, então, para quem está nos assistindo? Vamos colocar lá, Matheus, o primeiro caso, para exemplificar. Dr. Igor Andrade aqui nos acompanhando. Olha só esse caso. Esse caso era de um paciente, né, que o senhor tratou. Foi isso, doutor Igor? Sim, exato. Relata para nós, por favor. Tá, esse paciente, ele conviveu 12 anos com essa doença. Sim. Então, no dia que ele chegou no consultório, ele sair do consultório, a gente tinha que fazer uma limpeza no consultório, porque soltava pedaços da pele 12 dele. anos ele sofria com isso e os médicos falavam que era o quê? Os médicos tratavam sim como uma psoríase, mas uma psoríase que não tinha cura. Que não tinha cura. Sim. E parecia mais uma lepra.
Parecia um tipo de lepra, um tipo de hanseníase, porque soltava muito, mas é que já estava num estado muito agressivo. E o problema é que se diz que esse tipo de doença não tem cura. Por que não tem cura? Porque é uma doença psicossomática. Mas não foi identificada assim. Você não identifica a causa real. No nosso caso, a primeira avaliação foi entender quando aconteceu. Isso havia acontecido há 12 anos. Sim. E por que aconteceu. E qual foi a causa? Bom, nesse caso agora entrou um dos estudos que é da homeopatia, a ortomolecular e a iridologia. Então o estudo da iridologia apontou que havia um trauma. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que já aconteceu, ou o período. Então nesse processo traumático desse paciente, nós identificamos que foi uma mudança simples de horário de emprego e ele concordou. Ele disse que mudou de emprego de um horário para o outro, mas teve algumas consequências, como não tinha mais contato com a família. Tipo, trabalhava de dia, passou a trabalhar de madrugada. Passou a trabalhar na madrugada. E a esposa lembrou que isso incomodou ele no início. Olha só que detalhe tão simples aparentemente. Mas uma situação como essa gerou outros conflitos. Ele não via mais os filhos, não dormia mais com a esposa. Tem mais fotos, inclusive. Sim, essa foi logo a primeira avaliação. Tem outras avaliações. Tem um vídeo também que... Tem o depois, inclusive, dele, né? Tem o corpo inteiro. Tem, nós fizemos uma avaliação. 28 dias. 28 dias depois nós fizemos uma segunda avaliação com ele, mas com o caso já recuperado. Isso aí é quantos dias depois? Esse foi o processo inicial. Na primeira consulta, o corpo dele ficava assim, tá vendo? Desse jeito. E a situação era bem delicada. Então, quando nós identificamos um processo traumático... E essas imagens de agora? Isso, essas imagens de agora. E agora você tem as imagens também da mão dele. Isso. Exatamente. Essas imagens atuais. 28 dias após o tratamento. 28 dias ele sarou. Sim. É claro, nós precisamos não só tratar o trauma dele, fazer que ele tivesse uma compreensão melhor. Olha as mãos, trauma. olha só a situação disso. Eu tô vendo aqui. Impressionante, hein? Muito, muito impressionante. No período do tratamento, nós tratamos o sistema circulatório, linfático, nós tratamos o corpo dele no geral, desintoxicação, havia muita acidez no corpo dele. E esse é um processo normal. Então, para que a gente entenda como funciona isso, o nosso corpo ele é movido por glândulas. E quando a gente tem uma alteração glandular, digamos que 3 glândulas, a hipófise, a tireoide, a suprarrenal. Quando há uma mudança glandular, nós temos agora uma liberação de enzimas maior ou menor e que ela vai ter uma reação para o nosso corpo. Quer ver uma coisa? Agora você pode estar aqui tranquilo, não está nervoso, mas se alguém te tira do sério, você pode ficar tão nervoso a ponto de ter força para levantar essa mesa. Então, agora você estimulou a suprarrenal, a adrenalina, e agora você tem muita força, uma glândula. Então, a raiva, a falta de compreensão, o medo, problemas relacionados aos traumas, a falta de perdão, por exemplo, porque gera um problema constante mental, e isso gera uma disfunção glandular. Então, quando a gente fala, olha só, fulano de tal passou por um processo traumático e 6 meses depois apareceu um câncer. Sim, porque o coração descompassou. E um coração descompassado, de que forma agora você vai codificar as células de uma forma diferente? Nossa. E isso é verdade de uma forma que até mesmo os animais eles percebem. Eles sabem quando uma pessoa, o cachorro, por exemplo, ele é tão sensitivo ao ponto de saber. Eu já presenciei isso, do animal, do cachorro. Quando o seu dono está com algum problema, afeta as atitudes do animal. O emocional dele, né? Sim, e sabe o que acontece? Ele não precisa nem encostar em você. Então uma pesquisa científica ela comprovou que um coração descompassado ou compassado, essas ondas eletromagnéticas que a gente consegue transmitir para as nossas células, elas também ficam expostas. Então, num ambiente entre 3 a 5 metros, uma pessoa também pode sentir isso. É quando você está num ambiente que está incomodando e você não sabe por que motivo. Isso é ciência. O nosso corpo está sendo codificado todo o tempo. E os animais também vão perceber isso. Por exemplo, um animal vai atacar você ou não, de acordo com o que percebe. Sente se você tem medo ou não. Qual o seu sentimento? Mas você estava parado do mesmo jeito, de repente ele te atacou. Então, observe que um coração descompassado também afeta o ambiente em que você está.
não só a você. Por isso algumas culturas, eu lembro que elas não tocam um no outro. O costume, na verdade, é o cumprimento à distância. Esse seria o cumprimento para evitar esse contato. E isso mexe também com o ambiente, né? Sim. Você chega num lugar assim, você sente que o ambiente está pesado. A gente percebe que o ambiente está pesado. É natural, né? Sim. Que mexe também com a questão do local, né? Qual o objetivo hoje, por exemplo, nos hospitais com oncologia? Pacientes com câncer, criança, é colocar palhaços ou pessoas divertidas, Sim. pessoas animadas para que mude aquela frequência. Ou seja, se você entra num leito de hospital com um amigo que está doente e você entra mais triste do que ele por conta do problema dele, bom, você vai matar seu amigo. Verdade. Então vá com um outro clima, vá com uma outra energia e vai perceber que isso vai mudar. Mude a frequência das pessoas constantemente. E isso não é para o benefício delas, é para o seu próprio benefício também. E isso já acontece nos hospitais. Doutor Igor, vamos tratar nosso paciente aqui? Vamos sim. Né, Adilson? Que está precisando, está com o mesmo problema também que nós. É um caso de depressão, é um caso de dificuldade e que também acabou gerando esses danos à pele dele. Então nós vamos encaminhar esse caso para o senhor e acreditamos na plena recuperação a partir das identificações através da iridologia, que é análise justamente dessa questão dos olhos, né? Faz análise da íris dos olhos, né, doutor Igor? Exatamente. Um dos estudos que me ajuda muito é a iridologia. Em seguida eu aplico o ortomolecular, a homeopatia, a própria naturopatia também, porque a gente evita os alopáticos para fazer um tratamento. Então essa medicina agora alternativa, ela tem nos ajudado muito a identificar os problemas. Vamos sim, quando você falou que ele já tem depressão, a gente sabe que já existe um motivo para alguma coisa ter acontecido. Então a gente faz análise, trata e a gente vê o resultado após 30 dias. Obrigado, doutor Igor. Que legal, né? Vamos torcer aí, vai dar tudo certo, né? Com esse cidadão que mora aqui em Balneário Camboriú, que o doutor Igor vai dar essa força legal aí para nós, para ele, né? Principalmente para ele. Verdade. Obrigado, doutor. Prazer recebê-lo aqui. É um prazer todo meu, grande prazer ver vocês, um abraço para todos e cuidem-se sempre. A melhor coisa da vida é sempre viver e não sobreviver.